continuação aqui da resolução. Ó, o 7, no preparo do popular cafezinho, a água quente entra em contato com o pó de café e depois é separado no coador, dando origem à bebida e à borra de café. As operações envolvidas nesse processo são, respectivamente... Gente, quando você adiciona água quente no café, você está tentando extrair as propriedades que estão nesse café, entendeu? Então, é uma extração que você está fazendo. E aí depois, para você separar essa borra, você faz o quê? Você coa. Esse coar, na verdade, é uma filtração que você está fazendo, né? Na verdade, é uma filtração. Então, nesse caso aqui, ó, extração e filtração, letra B de bola, tá? B de bola. Pessoal, eu não vou colocar as respostas assim por escrito, porque a gente vai ter prova. E eu vou selecionar uma dessas questões aqui para colocar na prova, entendeu? A gente vai ter prova. Tiver uma reunião hoje, dia 12 do 5, né? 12 do 5 de 2020. E o pessoal tá encaminhando aí. Então logo vai ter avaliações e eu vou estar utilizando, não vou dizer que vou utilizar todas as questões, tá? Mas vou utilizar algumas questões. Então meio que estou fazendo o vídeo para forçar vocês a estudar, entendeu? Porque senão no dia da prova vai ser só Ctrl C, Ctrl V. Pronto, e acabou, né? A pessoa não vai raciocinar um pouco. Então aqui é meio para forçar isso, tá bom? Aí se você tiver, assim, eu dou a dica de você imprimir a folha, resolver na folha, transcrever as minhas falas, se assim você quiser, para depois, quando tiver a avaliação, né, fazer lá direitinho. Tá, vamos para 8, considerando uma mistura de sal de cozinha, que é cloreto de sódio, e areia, a sequência mais adequada que deve ser realizada para recuperar o sal e deixá-lo em condições de uso é... Isso a gente já viu lá na número 1 e na número 2, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dissolução com água, que vai dissolver o sal. Depois a gente faz uma filtração para separar a areia da água com sal. E depois uma evaporação. Eu uso a evaporação quando eu não tenho interesse no líquido. No caso, a água. Eu não tenho interesse na água. Eu quero só o sal mesmo. Então, eu faço uma evaporação. Tá bom? Se eu quero obter a água, aí eu faço uma destilação, que é esse aparelhinho aqui. Tá? Mas agora eu explico ele aqui. Voltando. Agora vamos para 9. O método mais apropriado para preparar os componentes da mistura de água e álcool comum é... Vamos ver o método mais apropriado para separar os componentes da mistura água e álcool. Tá? É uma destilação fracionada. Tá? Destilação fracionada. Aqui não tem as alternativas A, B, C, e depois D e E. Mas seria a B aqui, tá bom? Aí vocês coloquem aí. B de bola. O aparelho de destilação, pessoal, aproveitando já o gancho aqui, ó, é esse esqueminha aqui. Isso aqui é uma destilação simples, tá bom? Você tem o líquido aqui, por exemplo, a água, sei lá, com óleo. Aí você aquece, o mais volátil vai sair. Só que em vez dele escapar e ir embora, ele entra com um tubo aqui que a gente chama de condensador. Esse gás aqui, ó, vai passar por uma superfície mais fria e aí ele que era gás vira líquido, liquefaz, e ela escorre e cai aqui. Então, de um lado eu vou ter, por exemplo, a água e do outro lado eu vou ter o álcool. Se a substância for muito volátil, os dois, muito volátil não. Se as duas substâncias tiverem um ponto de ebulição muito próximo, a gente adiciona aqui, ó, um tubo maior, de tal maneira que o mais volátil aqui realmente vai chegar lá em cima para poder passar pelo condensador para descer, entendeu?
Rapaz, o povo aqui em casa está complicado. Mas vamos lá, continuando. Agora vamos para 10. Uma boa opção para separar uma mistura de cloreto de sódio, areia e iodo é... Tá, ó, cloreto de sódio, areia e iodo, né? O iodo, ele é uma das substâncias que tem a propriedade de sublimar. O que seria isso? Ele é sólido, mas se você aquecer ele, ele passa para o estado gasoso, direto, tá? Então, para a gente separar esse carinha aqui, seria interessante fazer uma sublimação. Mas vamos ver aqui a sequência aqui. Ó, cloreto de sódio, areia e iodo. Então, ó, tá ali, a letra D. D de dado. Primeira coisa, sublimar. Vamos separar esse iodo. Aquece ele só um pouquinho, ele vira gás. E a gente consegue separar ele. Tá, sobrou o cloreto de sódio e areia. Aí vem o tradicional, né, gente? Adicionar água para fazer uma dissolução fracionada, vai dissolver o sal. Depois faz uma filtração para separar a areia. Depois faz nesse caso aqui, a destilação não precisaria, poderia ser uma evaporação, mas não tem alternativa. Então faz uma destilação para separar o sal da água. Aí você vai obter essa água, tá? A 11, deixa eu ver aqui a 11. Um sistema heterogêneo, deixa eu só dar uma pausa. Desculpa, tem uma pessoa ligou aqui, eu tive que dar uma paradinha. Bom, então continuando aqui, ó, um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Tá vendo aqui o esquema? Sistema heterogêneo S. Aí fez uma operação 1 e eu tenho um sólido branco X e um líquido colorido Y. Aqui, gente, ó, era heterogêneo. Aí separou o líquido do sólido. Ué, é simplesmente uma filtração. Essa operação 1 aqui é uma filtração. Tá, temos o líquido colorido Y. Aí fez a operação 2, formou sólido colorido Z e líquido incolor W. Opa, então eu tenho um líquido, era tudo líquido. Aí fiz a operação 2 e formou um sólido e outro líquido. Opa, então eu fiz uma destilação. Essa operação 2 é destilação e essa operação 1 é uma filtração. Tá, aí vamos lá. Ao se destilar o líquido W sob pressão constante de 1 atmosférico, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou de 80 a 100 graus Celsius. Indique qual das seguintes afirmações é correta. Opa, ele está dizendo que ao aquecer esse líquido aqui, ó, incolor, o ponto de ebulição variou. Peraí, se o ponto de ebulição variou, quer dizer que esse líquido é uma mistura. Tem pelo menos 2 componentes dentro dele aqui, tá? Porque variou. Se fosse uma substância pura, essa temperatura aqui, ó, de ebulição não iria variar. Aí no caso aqui variou. Então vamos lá. Letra A operação 1 é uma destilação simples. Essa operação aqui não. É uma filtração. A B. A operação 2 é uma decantação. Não, a operação 2 é uma destilação. O líquido colorido Y é uma substância pura. Ó, vamos ver lá. Ele está dizendo que esse Y aqui, ó, é uma substância pura. Opa, a gente separou ele em 2 componentes. Não, então ele é uma mistura. D. O líquido incolor é uma substância. O líquido incolor W é uma substância pura. Olha, ele acabou de falar que ao aquecer o ponto de ebulição variou. Então significa que esse líquido é uma mistura. Então também a D não é, então sobrou a letra E. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Vamos ver? Fez a primeira operação, obteve o sólido branco X, uma. Depois fez a operação 2 e obteve o sólido Z, 2.
E aqui tem pelo menos 2 componentes, então 4, verdade. Letra E é a nossa resposta, tá? Letra E. Agora vamos para 12. Os aparelhos representados abaixo são usados em laboratório para separar os constituintes das misturas. Temos o aparelho 1, que é um destilador. Temos um aparelho 2, que é o funil de bromo, ou funil de separação, tá? Aí vamos lá. A regra geral de solubilidade nos diz que as substâncias são solúveis em solventes polares e insolúveis em solventes apolares e vice-versa. Indica o aparelho que deve ser usado para separar os constituintes das misturas abaixo. Aí vamos ver as misturas. Primeiro, água e óleo. Bom, gente, água e óleo não se dissolvem, né? Então, o óleo separa da água. O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Então, o que seria melhor para a gente utilizar desses dois aparelhos? Ó, o aparelho 2. Porque o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Aí eu abro a torneirinha aqui, ó. Abro a torneirinha. Deixo a água descer primeiro. Quando eu estiver bem no menisco aqui, ó, quando estiver quase chegando aqui, eu fecho a torneirinha, descarto esse pedacinho aqui e depois abro a torneirinha com outro copo e eu vou obter o óleo separado. Então, essa mistura de água e óleo é o aparelho 2. Tá, o aparelho e a mistura 2, água e cloreto de sódio de uma solução não saturada. Não saturada quer dizer que ela é insaturada, quer dizer que você dissolveu tudo que você colocou ali, você dissolveu todo o sal, não tem sal sobrando, tá? Tá, então nesse caso você tem uma mistura homogênea e o jeito é fazer uma destilação. Você vai aquecer a mistura de água e sal, a água vai embora e vai ser condensada caindo no outro recipiente e o sal vai ficar para trás. Aí eu consigo separar. Então, uma destilação simples, tá? E o nosso último agora. A figura a seguir mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir da água salobra, que contém alta concentração de sais. Esse aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Tá aí o esquema. Basicamente, o esquema aqui também um pouco apagado, mas é o seguinte, basicamente é um buraco, faz um buraco, põe uma lona aqui em cima, presa com pedras. Aqui, ó, bem o que eu vou passar aqui meu dedo aqui, ó, bem aqui, é a água, você vai deixar a água aqui, entendeu? Aqui tá cheio de água aqui, ó. Aí com a luz solar que vai bater aqui, vai esquentar essa água. E essa água naturalmente vai virar gás. Só que quando ela chega nessa superfície aqui da lona aqui, ó, com a pedra que vai colocar aqui para meio que fazer tipo um funil, meio que para afundar, ela vai condensar. E essa água vai escorrer aqui pela lona e a parte que estiver mais baixa aqui, ó, ela vai começar a gotejar. E aí você vai ter um recipiente aqui para obter essa água. Aí essa água vai estar pura e aqui vai ter a água suja, a água salobra. É assim que funciona esse sistema. Então, que mudança de estado ocorre com a água dentro do aparelho? Ocorre uma vaporização ou evaporização, porque ela está ocorrendo naturalmente. E depois ocorre uma condensação. Não, uma condensação. Tá bom? Letra B. Onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças. Tá, a vaporização ocorre na superfície da água que está aqui dentro, da água salobra. E a condensação ocorre na superfície interna da lona. Tá? Qual dessas mudanças absorve energia? E de onde essa energia provém? Tá. É a condensação ou é a evaporação que absorve energia, precisa ganhar energia? Olha, é a vaporização. Essa água precisa ganhar energia, precisa aquecer para virar gás. E da onde que ela está obtendo? Do sol, tá? O sol que está fornecendo energia para ela.
Então, com isso, a gente encerra aqui a resolução dessa atividade. Lembrando que a gente vai ter avaliações e reforçando que não estou passando por escrito para forçar vocês a provavelmente transcreverem e ver se absorvem alguma coisa aí desse conhecimento aí, tá bom? Logo, logo teremos avaliações, tá?